Acho que tem um movimento assim de tentar trabalhar a tolerância. Aí logo eu vou falar um pouco sobre tolerância, que até isso me incomoda um pouco. Tolerância é o respeito às diferenças, salientando e trazendo essas diferenças, digamos assim, à tona. Eu não vejo problema em trazer as diferenças à tona, tanto é que a gente tem falado muito quanto os artefatos culturais, midiáticos, como televisão, enfim, tenham que trazer mais personagens, por exemplo, negros como protagonistas, e não só como os empregados, que tenham que trazer também mais as figuras, né, de homossexuais, não só como aquela figura que vai ser figura caricata, estereotipada, que é a comédia, né, mas como Exato. pessoas normais, que trabalham, que conquistam seus espaços, enfim, né, então eu acho que o problema está como essas diferenças são apresentadas. Eu penso que a gente tem avançado muito, ainda bem, com essas, tanto novelas, faz tempo que eu não acompanho novelas, mas enfim, pelo que os alunos vão narrando e contando, né, ou mesmo séries, que daí se eu acompanho um pouquinho mais, que vão aparecendo mais esses papéis diluídos e presentes em diferentes espaços. E o que eu acho que é bem importante de sinalizar é que talvez sim a gente tenha que apresentar ou nomear diferentes tons de pele, para que as crianças saibam, sim, existem, mas eu não sei até que ponto é problematizado de questionar a existência e a visibilidade destas diferenças. Então, uma coisa é simplesmente apontar e dizer, somos diferentes. Somos, sim, né? Somos fisicamente diferentes, somos diferentes em ideias, mas até que ponto a gente trabalha ou comemora a diferença? Até que ponto a gente não só traz a diferença para criar mais muros entre nós? Então, essa é a minha dúvida. Eu posso trabalhar as diferenças e questionar questões de origem, cor de pele, posso fazer tudo isso, mas com que viés que eu faço? Então, se eu quero trabalhar a diversidade, digamos assim, brasileira, a miscigenação, e eu quero, então eu vou inserir um pouco da história da África. O que eu trago da história da África? Eu vou ficar só pautando naquela história da escravidão, ou eu vou tentar, sim, mostrar figuras, enfim, empoderadas, pessoas que até hoje são reconhecidas nos seus espaços, ou mesmo mostrar o quanto a própria história o próprio Egito, né? A gente tem uma história de embranquecimento, né? A gente aprende sobre Egito, eu fui aprender muito, aprendi desde que eu me conheço, a gente tinha alguma aula sobre Egito, a gente tinha, né, lá nos anos, né, iniciais, já finais, ensino fundamental. Mas em que momento que apareceram que, sim, negros, o que a gente já herdou, enfim, né, dessa história, da história da África, não é só a escravidão. Então, e ao mesmo tempo a gente também precisa reconhecer a dívida histórica. Então não é só cultuar, não é só romantizar, mas também reconhecer tudo que foi feito com esses povos. Então, essa é a minha dúvida. Assim como a gente vai trabalhar o dia do índio, a gente vai só pintar, desenhar um índio, vai fazer um cocar de penas, a gente vai parar para pensar na situação em que eles se encontram, né? De quem é essa terra brasileira que habitamos. Então, tudo isso, assim, eu acho que por vezes, há algumas propostas didáticas que vêm com esse intuito de mostrar, trazer, apresentar a diversidade, mas eu me pergunto até que ponto o objetivo está claro, se tem um desmembramento disso, né? Eu sei que às vezes alguém diz assim, mas são crianças muito pequenas, isso não é possível. Gente, não, por favor, não digam que não é possível. Há sempre formas de adaptar a linguagem, de trazer, de fazer pensar, né? Então, nesse sentido que eu acho que realmente a gente tem que dar visibilidade. Isso em vários aspectos, né? Então, até comentava, né, contigo essa questão do mimimi, que me incomoda muito quando alguém que é branco acha que não tem nada a ver com causas raciais, né? Espera aí, né? Todos nós estamos implicados, a história do nosso país nos implica com essas causas, nos implica numa luta contra o racismo. Então, a gente tenta romantizar a história do Brasil, muitas vezes comparando com a história dos Estados Unidos em relação ao apartheid, né? Enfim, do racismo em si, como é que se dá lá, como é que se dá aqui. E aqui tem muito racismo, só que ele, por vezes, ele é oculto, as ações são um pouco mais, como é que eu vou dizer, mascaradas. Mas ele está presente em todas as instâncias. E o que eu tenho defendido muito em aula é o quanto nós, independentemente
do grupo no qual nos sentimos pertencentes, principalmente como professores, mas como cidadãos em geral, nós precisamos defender todas as causas. Alguém vai dizer, ai, socorro, impossível, como assim? Né? Eu não consigo levantar bandeira para tudo, né? Da onde? Mas exatamente por causa desse teor pejorativo de mimimi, que aparece muito nas mídias, tem pessoas que só vão minimamente abrir os ouvidos para ouvir questões sobre racismo se escutarem um branco falando. Porque se ouvirem isso de um negro, vão achar que é mimimi, né? Ou então, eu sou hétero, mas eu preciso defender de todas as formas as causas contra a homofobia. Mas, eventualmente, talvez haverão héteros que só vão escutar o quão sofrido é para, né, um gay, uma lésbica sofrer preconceito se ouvirem um outro hétero falando, dizendo, cara, te liga sobre isso aí, né? Ou ainda, um exemplo acho que é mais clássico, assim, do machismo. Tem homem que nunca nem se deu conta que é machista. E aí, se uma mulher disser, tu tá sendo machista, meu filho. Aí talvez ele, não, da onde? Se vier um amigo dele, também homem, e falar, cara, tu foi mesmo. Aí talvez ele, peraí, tem um amigo meu, homem, falando que eu fui machista. Não é uma mulher fazendo mimimi, né? Então, nesse sentido que a gente não pode simplesmente achar, não, eu não me identifico porque sou branca. Não me identifico porque sou hétero. Não me identifico. Espera aí, mas isso é em prol de direitos humanos, é em prol de relações mais iguais. A gente não está querendo favorecer uma outra pessoa, a gente quer simplesmente direitos iguais. E isso deveria estar, enfim, já mega conquistado há muito tempo, e a gente vai estar remando ainda.